Olá pessoal, Frederico Garcia aqui. Hoje eu vou falar, passar um passo a passo aqui de recomendações de plantio do capiaçu, tá? Eu fiz uma apresentação com um passo a passo de pontos importantes. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, e antes de mais nada, queria te convidar, compartilhe esse vídeo, inscreva-se se não for inscrito, se tiver algum comentário, faça, alguma pergunta, o que a gente puder compartilhar de experiência aqui é o objetivo do canal. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela para a gente não ficar demorando muito. Aqui. Então, plantio de capineira, recomendações básicas. Então, isso aqui é o que eu deixo, nas consultorias, nos clientes que eu atendo. Isso é o que a gente recomenda. A primeira coisa, a gente precisa de escolher a área, fazer uma análise de solo e para poder fazer a recomendação, de aplicação de corretivos de solo. Mas, de modo geral, se tiver alguma dúvida, a gente coloca aí, a sugestão de 2 toneladas de calcário dolomítico por hectare. Mais uma vez, lembrando, isso aqui foi a recomendação de uma análise que teve para um cliente meu, e eu estou colocando ela aqui. Mas isso vai depender, pode ser mais ou pode ser menos, tá? Pode ser até nada, dependendo da análise que for feita aí na terra, no local onde for plantada a capineira. Mas aqui, fica essa recomendação. E outra coisa, eu já fiz, o vídeo aqui na sequência de atividades, o que eu vou fazer primeiro. Então, depois de decidir da área, primeira coisa, fazer a calagem. Segundo, passar a grade aradora. Então, eu vou fazer a calagem primeiro e depois passar a grade. Por que nessa sequência? Para que a hora que eu passo a grade aradora, eu consiga pegar esse calcário e levar ele para uma camada mais profunda do solo. Isso vai ajudar, na correção do solo, mais perto da onde vai ficar o capim, da onde que vai nascer o capim. Então, corrigir esse solo mais profundamente. Se for fazer gessagem, aí a gessagem pode ser depois dessa grade aradora. Então, primeiro calcário, depois a grade aradora. Depois, o sulco. Como que a gente vai fazer o sulco? A sugestão, a recomendação é fazer para o capiaçu de 1,30 m de largura, de 1,30 a 1,50 m. Então, vou fazer aqui os cálculos baseados em 1,30 m, 1,30 m entre linhas e pelo menos com 30 centímetros de profundidade. Então, essa é a sugestão para fazer os sulcos. Lembrar, você tem uma área com uma declividade maior, sempre fazer o sulco no sentido nível, Vamos trabalhar em nível, ajuda a evitar a erosão, ajuda na conservação do solo, então isso é importante. Então, sulcos de 1,30 m entre linhas e 30 centímetros de profundidade. Adubação. Então, mais uma vez, só para lembrar, as adubações são uma sugestão generalista, mas o interessante é que seja feita a análise e a recomendação para a sua terra, para o local onde você está plantando. Então, depois de fazer o sulco, nós vamos colocar no fundo do sulco super simples, 65 gramas por metro linear. Isso vai dar em torno de 500 quilos de super simples por hectare. Então, com a distância de 1,30 m entre linhas, entre os sulcos, 65 gramas de super simples por metro linear no fundo do sulco. Depois, coloca a muda para brotar bem. Faz pé com ponta, a gente coloca pé com ponta. Isso ajuda a brotar muito, mas no caso do capiaçu, se a quantidade de muda não estiver tão alta, pode colocar só uma atrás da outra, ele já brota muito bem. Mas se tiver jeito, pé com ponta. Depois, vai com o facão cortando, a cada
2 gemas ou a cada 2 colmos, né? Vai cortando entre 30 e 40 centímetros para poder estimular a brotação. Então, vai com facão, né, com podão, picando e fazendo toletinhos de 30 a 40 centímetros. E nessa hora, né, se for recomendável, e se tiver, né, presença de cupim aí na área, é a hora de aplicar um cupinicida. Estou colocando um nome aqui comercial, igual eu falei, né, esse que eu fiz para um cliente, só para ajudar, mas pode ser qualquer um. E aí, aplica o cupinicida, né, em cima da muda aqui no fundo do sulco. Depois, cobre a muda com terra. O que é importante aqui? Tem que cobrir totalmente as mudas, mas tem que ser no máximo 5 centímetros de terra, o ideal é que seja menos, mas não pode passar de 5 centímetros, porque se passar vai dificultar a brotação do capim. Então, eu já vi muito problema de mudas, né, de capim nascer pouco, porque pôs muita terra. Então, o capiaçu, de modo especial, pouca terra em cima da muda. Tem que cobrir, mas se tiver como ali ser 2, 3 centímetros de terra, é que é o ideal, são os melhores plantios que eu acompanhei. Depois fazer o controle de ervas daninhas, né? Logo depois do plantio, então a gente usa um herbicida pré-emergente. Aqui também está aí uma sugestão de nome comercial, mas a mesma coisa, né? Pode ser qualquer um que encontrar. O importante acabou de colocar a muda na terra, já faz um herbicida pré-emergente para poder evitar o nascimento, né, de pragas na fase inicial. É um termo, né, mas assim, o capim tem que ficar no limpo, né? Nesse primeiro momento, no momento da implantação, o chão tem que ficar livre de invasoras, para que a cultura cresça, né? Para o capim brotar bem, sem interferência, tá? Então, terminou de plantar, já bate um herbicida pré-emergente. Depois, né, depois de 30 dias de germinado, ou quando já tiver aí a planta tiver aí com seus 30, 40 centímetros, a gente faz essa primeira adubação de cobertura. A foto aqui eu peguei até de uma cobertura de cana, né? Mas a ideia é a mesma. O que é a ideia aqui? Vamos aplicar pelo menos uns 200 quilos por hectare de 30-020 e aplicar próximo à muda, não jogar lanço, tá? Porque como a linha é muito larga, se eu jogar lanço, vai ficar muito adubo ali longe da planta. Então, procura jogar com um cultivador que jogue, né, no pé da planta, próximo ali ao suco do plantio, tá bom? Então, faz essa adubação de cobertura. E, se necessário, faça novas capinas, né, até o estabelecimento completo aí da lavoura para poder facilitar o crescimento do capim, né, para que ele pegue bem sem competição. Então, aqui pode ser uma capina química localizada ou pode ser uma capina manual também. Então, é isso, né? Depois disso pronto, aí é aguardar e colher. Então, isso fica aí, né? Um vídeo rápido da sequência da etapas, né? Sequência de etapas do plantio do capiaçu, né? Se você tinha alguma dúvida, isso aí pode ajudar a esclarecer, né? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que me programar, o que tenho que preparar de pontos importantes na implantação do capiaçu. Então, por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.